Podemos, Pacífico? Ok, podemos. Então, inicialmente, boa noite a todos, a todas, né? Espero encontrá-los nesse momento bem e em paz. E se não tiverem bem e em paz, que esse momento possa ser uma experiência para a gente poder desfrutar juntos a possibilidade de estarmos bem e em paz. Porque o grande desafio nosso nesse momento existencial é nós encontrarmos cada vez mais possibilidade de cultivarmos uma consciência, um estado de vida que nos permita sermos cada vez mais humanos. E cada vez mais humanos significa nós podermos acessar essas potencialidades, essas possibilidades de crescimento e transformação que habita todos nós. Então, eu estou aqui, né, também representando a Associação Brasileira de Pesquisa e Ensino em Psicologia Transpessoal e a Associação Pernambucana de Psicologia Transpessoal, né? Essas associações, elas têm movido o estudo, o ensino e o cultivo da psicologia transpessoal, tanto aqui em Pernambuco como também no Brasil. Então, eu também estou representando essas instituições. E aí, agradeço já o convite da, da Unipaz, né, que gentilmente abriu sua casa para que eu pudesse também compartilhar essas experiências em torno do despertar do observador compassivo. Porque todos nós estamos atravessados pela crise, né? Então, a palavra crise, a palavra desafio, a palavra mudança, transformação, a palavra antropoceno, a palavra destruição, guerra, morte, ela tem nos atravessado intensamente, não é só numa experiência externa, não é só num cenário global, ela tem atravessado o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Nós estamos num ponto da humanidade atravessado por esses desafios. Então, eu decidi é, compartilhar com vocês a importância de nós cultivarmos e despertarmos em nós esse observador compassivo. Essa dimensão do nosso ser mais profunda que nos ajuda a atravessar esses momentos no qual o nosso ego também vem sendo insistentemente desafiado a fazer transformações, a fazer mudanças, de modo a gente se tornar mais amplo. Então, a ideia nossa é conversar sobre essa experiência. Então, eu vou fazer uma breve apresentação e aí eu abro para a gente conversar. A média de tempo é 1 hora, né, Pacífico? Ok, 1 hora. Pronto. Então, a gente vai apresentando e vamos conversando. Então, eu quero começar e começo, né, honrando professores, honrando dois grandes mestres que tiveram uma intensa influência no meu processo de formação no campo da transpessoalidade. Eu estava, eu acho que no segundo, terceiro período de psicologia, há mais de 30 anos atrás, muito mais de 30 anos atrás, e eu escrevi uma carta para Pierre. Eu encontrei os livros do Pierre sobre a psicologia transpessoal e aquilo me encantou. Eu disse, é isso que eu quero fazer na psicologia.
Mas aqui em Pernambuco, na época, nós tínhamos pouca literatura e eu queria saber mais. Aí eu escrevi para o Pierre, pedindo ao Pierre que ele me indicasse uma literatura. E o Pierre, gentilmente, eh, disponibilizou uma literatura e foi extremamente gentil e amoroso na escrita para um garoto com 20 e poucos anos. Pierre já era Pierre naquela época. Então, para mim foi assim muito importante a bênção desse professor lá no início, que sem conhecer um aluno abençoa e hoje de alguma forma eu retribuo o campo da transpessoalidade também a essa experiência que eu tive com o Pierre. Um professor mais direto, de uma influência mais direta na formação, foi o Léo Matos, né, que me levou para Dharamsala e me introduziu no mundo da psicologia tibetana e abriu as portas aí para acessar outras psicologias, outras formas de pensar, outras racionalidades a partir dessa dimensão da compassividade. Então, a esses dois professores também é o motivo de eu estar aqui. Foram grandes mestres de cultivo do observador compassivo. Foram grandes mestres dessas experiências de desenvolver em cada um de nós um modo de olhar mais amoroso para si, para o outro e para o mundo. Então eu honro esses dois professores. Também quando eu estou falando aqui, eu honro esses vários professores que direto ou indiretamente me influenciaram o que eu estou pensando de observador compassivo, o que eu estou trazendo para vocês também é fruto da experiência direta ou da experiência de leitura desses teóricos. Então, o Ken Wilber, o, o Groff, né, que são grandes expoentes da psicologia transpessoal, o Wilber mais numa perspectiva integral, o Groff mais diretamente na psicologia transpessoal, também fiz trabalhos com o Groff, o Roger Uga, que também fui aluno direto, o Jorge Ferrer, o Léo Matos, a Francis Vaughan e o John Heron, que são grandes teóricos, grandes mestres que influenciaram o meu modo de pensar. No campo da espiritualidade, eu tenho assim uma honra de também ser aluno do Lama Santen, ter sido aluno do Shagdu Rinpoche, do Nankai Norbu, e também ao longo dos anos eu venho me abrindo para toda encantaria, para toda a força presente no catimbó de Jurema. Assim, a minha família era uma família de catimbozeiros, uma família de mestres e mestras de catimbó, mas isso ficou na minha infância. E eu perdi isso na infância. E depois que entrei na psicologia, eu acabei também esquecendo, por uma racionalidade acadêmica, eu acabei me distanciando. Mas nos últimos anos eu venho resgatando a potência, os estudos desses mestres e mestras da Jurema, dessas forças encantadas. E também os povos indígenas, com o qual durante a pandemia, eu fui morar com eles e eles me encantaram e continuam me encantando, continuam me ajudando a estar cada vez mais próximos da terra, próximos da vida. Então, a esses também eu honro, principalmente ao povo potiguara, que me acolheu na sua aldeia, aos pajés que
me possibilitaram imensos trabalhos de cura, ao ritual da lua cheia do pajé Isaías, a quem também eu honro o cuidado e a partilha de experiências de cura, de cuidado com a terra. Esses seres também têm me ajudado a compor um observador compassivo. Então, quando nós estamos nesse fluxo de pensar um observador compassivo a partir da psicologia transpessoal, nós estamos pensando que eu estou inserido no mundo que está, como o Ken Wilber diz, ligeiramente louco. Nós estamos num fluxo de transformação, num fluxo de mudanças que temos dificuldade, inclusive, de acompanhar esses processos de mudança, de transformações coletivas. Nós estamos inseridos em crises tão intensas, que vão crises climáticas, crises de valores, crises em todos os âmbitos aonde o humano encontra-se. A palavra é crise. A palavra é, assim, um momento de transição, um momento delicadíssimo para os humanos nesse momento da Terra. Nós somos os seres que mais criam problemas nessa equação. Se a gente pega a Terra como esse grande organismo, como essa inteligência viva, Gaia, essa força viva, desses seres que circulam na Terra, nós, os humanos, somos os que têm feito mais estrago e criado mais problema para o coletivo, né? Nós somos, assim, extremamente difíceis. Nós somos novos do ponto de vista evolutivo, considerando a complexidade de outros seres, mas nós somos um dos irmãos mais novos na Terra, mas que cria muito problema, cria muita dificuldade. Então, daí nós precisamos lembrar que esses problemas, essas crises, elas foram criadas por nós. Se elas foram criadas por nós, elas também podem ser transformadas. Não há, assim, uma rigidez de uma imutabilidade. Nós podemos mover forças, energias para alterar. Mesmo em que pese os grandes cientistas do clima assim fazerem previsões muito duras e eles assim vão apontando que a nossa pegada com a vida, com a terra, se a gente não cuidar, nós vamos ter dificuldade de mover transformação. Nós vamos ter dificuldades de mudança. Mas daí nós precisamos lembrar, ativar essa potência que nós temos enquanto seres de contar histórias, de contar outras formas de vida, de pensarmos outras formas de existir que não seja uma forma de existir baseada na destruição, na extração, em predar a natureza, em destruir a natureza. Nós lembrarmos que nós somos seres que fazemos parte de uma rede maior de cuidado, de uma rede maior de vida e que, portanto, podemos alterar isso. Nós podemos lembrar que temos potências de vida maior. E nessas potências de vida maior, nós podemos fazer o segundo movimento, que é escolher, né? Fazermos escolha. Nós nos darmos conta que, da mesma forma que um dia a gente escolheu destruir, nós podemos escolher transformar, nós podemos escolher mudar. Então, outro fluxo grande nesse processo de transformação é nós percebermos que esse clima de desamor que nos atravessa, nós estamos envolvidos num clima de desamor muito grande. Esse clima de desamor, ele foi construído, ele foi aprendido, mas eu posso escolher me mover e construir e me direcionar a partir de um clima de amor.
eu posso direcionar minha energia, minha vida, né, para construir mundos de paz, mundos de possibilidades, de cuidado, de transformação. E isso me leva a um terceiro movimento. Nós somos seres capazes de refazer os nossos caminhos. Nós somos seres que, quando eu escolho, eu vou me mover a partir do amor, a partir de uma energia de cuidado, de transformação. Eu vou agora começar a ver o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso refazer. Aí começa esse fluxo de transformação dos nossos caminhos. Então, nesse processo, essa testemunha transpessoal, esse observador compassivo, né, ele está aí presente em nós como um fluxo de vida. Mas nós, na grande maioria, estamos centrando a nossa energia no ego, nos personagens, nas nossas máscaras, nas nossas personas. E são essas personas de poder, de ânsia, de ter além, não é, das possibilidades da própria Terra, de esquecermos de sermos, né, porque ficamos aprisionados a partir dessa ótica do ter, 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 em máscaras que nos limitam. Então, esse observador compassivo, que é essa dimensão sábia e profunda, que todos nós já temos. Todos nós já temos no nosso ser um lugar amoroso, um espaço amoroso, um lugar, né, aonde a gente pode fluir de forma mais profunda. Esse observador compassivo é essa dimensão inviolável do nosso ser, essa dimensão que está aqui em nós e que pode ser cultivada. As máscaras são apenas pequenos rótulos que assumimos ao longo da vida, mas esses rótulos eles são transitórios. Daí, cultivar um observador compassivo é esse exercício de olharmos para essa dimensão mais profunda do nosso ser e nos mover a partir dessa sabedoria interior. Uma sabedoria que olha as nossas máscaras, os nossos papéis, apenas como elementos transitórios do nosso crescimento, da nossa vida. Então, de forma direta, quando nós estamos pensando processos de transformação, nós vamos precisar enfrentar grandes desafios, né? Nós estamos dentro de uma cultura, veja, que nos convoca a essa inércia convencional. A maioria de nós fica preso ao efeito Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim. Então, essa limitação que faz com que a gente fique preso. Não, mas o mundo é assim mesmo, as pessoas são assim mesmo, não tem jeito, tá dessa forma e precisa ficar dessa forma. Então, esse nível convencional, ele limita as nossas potencialidades, as nossas possibilidades de aprender, as nossas possibilidades de nos expandirmos mais intensamente. Então, uma das resistências que temos aos processos de transformação e de acessar e de despertar esse observador compassivo é essa tendência de ficarmos presos às convenções, presos àquilo que a sociedade, e aí hoje nós estamos presos a uma sociedade de consumo, a uma sociedade de cansaço, a uma sociedade, veja, que
colocou como horizonte da vida, né, o ter, a materialidade. Você é feliz se você tiver tanto no banco, se você tiver isso, se tiver aquilo. Então, isso vai aprisionando o ser no cultivo de outros aspectos da sua vida. A gente passa muito tempo na escola só cultivando o cognitivo, esquece o afetivo, o relacional. Então, esses desafios atravessam a escola, atravessa a sociedade, atravessa as famílias que estão pautadas numa lógica de valores convencionais restritos e não pautados no amor, não pautados, veja, num clima de amorosidade, de cuidado. Além disso, nós temos ainda defesas internas, padrões de defesas que nós, na psicologia transpessoal, consideramos essas defesas como máscaras que limitam a nossa relação com o mundo. Nós temos crianças interiores feridas. Nós temos aspectos imaturos do nosso ser que nos limitam. Então, grande parte dos seres vão estar operando a partir da máscara do amor, a partir de uma lógica de submissão. Se eu for bonzinho, se eu fizer tudo que o outro diga, e aí eu serei aceito, eu serei amado. Então, a maioria das pessoas está vivendo em padrões de medo. E os medos vão limitando as possibilidades de crescimento e de transformação. Então a pessoa está lá numa máscara de boazinha, de submissão, mas na realidade ela está com medo. Ela tem medo de não ser amada. Então, mover essa máscara é fundamental para os processos de transformação e mudança. Vou mover uma máscara da serenidade. Então, quem está nos caminhos espirituais, nos caminhos de transcendências, acabam enfrentando essa dimensão da máscara da serenidade. Porque está fugindo, viajando, fugindo da materialidade, fugindo do corpo, fugindo da vida, e está tudo bem. As matas queimando, as águas sumindo, os animais morrendo, e a pessoa diz: nada tem a ver comigo. Ela está serena. O mundo pegando fogo e ela não tem implicações nisso. Então, está presa no materialismo espiritual, numa lógica de que é possível eu me espiritualizar sem olhar para a vida, para a terra, para a fome, as dores. Então, essa é a máscara da serenidade, que faz com que a gente fuja da vida, da realidade. E uma boa parte está movida por a máscara do poder. São crianças internas agressivas que mordem, que atacam constantemente. Né? Um bom exemplo disso agora é o Donald Trump. Né? Você vê que é uma criança louca, ensandecida, experimentando, brincando de poder e afetando todo mundo. Então, essa máscara do poder faz com que essas crianças feridas elas voltem na forma de ataque, de destruição. E isso provoca mal-estar. Então, cuidar dessas crianças, cuidar desses aspectos imaturos, compulsivos do nosso ser, abre espaço para a gente cultivar de forma mais consciente esse observador compassivo, um observador que acolhe, que cuida dessas crianças para que elas tenham um lugar seguro de amor nos nossos corações. E por fim, nós temos também o medo da espiritualidade, que reflete-se nessa contração transpessoal. Esse medo do amor, esse medo do divino, esse medo de autenticamente viver uma experiência de crescimento, de transformação. Uma experiência de que, se você se acha bom, não vou ser bom porque as pessoas vão me chamar de tolo.
Eu não vou fazer o bem porque vão me chamar de idiota. Eu não vou assumir as minhas potências de amor porque vão dizer isso, aquilo, aquilo outro. E aí a pessoa contrai e vai ficar preso nas máscaras. Ao invés de ir expandindo seu observador compassivo, ela vai se aprisionando às máscaras ou aos efeitos convencionais. Então, essa contração transpessoal, ela limita as nossas possibilidades de exercícios de expansão em níveis transpessoais. O transpessoal é isso, é aquilo que nos abre para além do ego, aquilo que nos expande mais e mais. Isso pode ser feito a partir de uma experiência religiosa, a partir de uma experiência espiritual. Ah, não, eu tive uma experiência de estar com Deus, de estar com o amor, de estar com a bondade. Ou isso pode ser feito numa experiência de eu estar num pôr do sol, no nascer do sol, ou contemplando uma criança e aquilo me tocar profundamente. E eu saio de mim mesmo, eu saio do meu ego, das minhas máscaras e toco mais profundamente essa dimensão transpessoal. Então, esse observador compassivo, ele é fruto do amor e da amizade para consigo mesmo. Na psicologia budista tem um termo para isso, Maitri. Maitri é amor e amizade para consigo mesmo. Então, o exercício do observador compassivo é: a gente tem uma mão aqui, vamos imaginar a mão direita, a mão do amor, aí você bota no seu ombro esquerdo. Vocês fazem esse exercício comigo. Isso a gente faz com as crianças no NEINFA, lá. Então, você está fazendo amizade com você. A mão direita no ombro esquerdo e a da amizade, a esquerda no direito. E aí você se permite, nesse momento, se abraçar. Isso é Maitri, essa experiência de acolher sua luz e sua sombra. Aí você, nesse momento, aí você respira e se dá conta que você está respirando. E aí você toca nos seus ombros, toca no seu corpo e respira amorosamente. Isso é Maitri, amor e amizade para consigo mesmo. Então, eu me amo e me aceito como eu sou. Esse é o exercício de Maitri. Você se reconhecer, você poder exercitar essa presença com você. Aí, quando você está seguro e protegido com Maitri, né, aí você pode se abrir para o mundo. Aí, com as crianças, a gente brinca que agora vai fazer a borboletazinha. Aí, toca de um lado e do outro do peito, assim, no meridiano da bexiga que passa aqui. E respira. Ah, e bota sua borboleta para voar. Esse é um exercício de Maitri, de amorosidade, de respirarmos frente à crise, de aprendermos que é seguro, de que eu posso me oferecer amor e amizade. A minha borboletazinha voou, aí eu, amor e amizade. Estou seguro e protegido. Então precisamos encontrar como mamíferos, né? Nós somos mamíferos, nós somos seres de toque, seres sensíveis, muito sensíveis ao toque. Então nós precisamos e podemos nos oferecer cuidado. Nós estamos numa sociedade de cansaço e de estresse permanente, hiperestimulados. Então, podemos sim nos oferecer cuidado, podemos sim nos oferecer possibilidades de amor e amizade. Então,
nos dando amor e amizade, soltando a borboletazinha. Quando a gente quiser morder, a gente quiser ferir, maltratar o outro, a gente pode ir para dentro de uma tartaruguinha. Todos nós precisamos de um casquinho de tartaruga. Todos nós precisamos de um lugar seguro. Então, as nossas crianças também precisam aprender modos amorosos de cuidado. Elas estão continuadamente invadidas por informações. Então, elas também precisam aprender estratégias da tartaruguinha que tem um casquinho, que cuida dessas partes sensíveis de cada um e que respira e solta, respira e solta, para poder voar a borboletazinha e se permitir amor e amizade. Então, a psicologia transpessoal vem movendo estratégias de cuidado. Tem esse documentário que vale a pena vocês verem. Ele está traduzido, chama-se Mudança dos Deuses, que traz assim uma mudança de configuração. Nós estamos num momento assim, e isso é um dos grandes teóricos da psicologia transpessoal, Tarnas, que vai fazer uma análise transpessoal desse momento de crise coletiva. Ele vai fazer uma análise mostrando o quanto essas energias elas estão tensionadas. Aí ele vai utilizar uma perspectiva arquetípica, ele vai pegar uma dimensão arquetípica, astrológica arquetípica, para fazer uma leitura dos processos de transformação que a humanidade vem atravessando. Eu não tenho pouquíssimo conhecimento de astrologia, mas tenho um bom conhecimento de arquétipos. Então, é, é uma análise bem complexa e belíssima desses momentos de transição que nós estamos atravessando, que ele oferece. Eu sugiro que vocês vejam. Vejam, mas nesses momentos de crise, aonde cultivar observador compassivo? Então, no pós-pandemia, na pandemia, nós aprendemos mecanismos de ficar dentro de nós mesmos e dentro das nossas casas. A pandemia atravessou, nos alterou e alterou também o nosso modo de nos relacionarmos. Então, nós estamos com dificuldade de voltar para coletivos, de trabalhar em redes coletivas, de pensar de modo coletivo, presencial. Não é online, não, é presencial. Então, o estar no presencial para a gente tem sido um grande desafio no momento. E esse observador compassivo, ele se dá numa materialidade. Então, é fundamental nesse momento que estamos atravessando, para superarmos a crise, nós vamos precisar estarmos em coletivos, operarmos a partir de coletivos. Nenhum ser individualmente tem condições de enfrentar esse fluxo de transformação sozinho. Daí nós precisamos mais e mais estarmos juntos uns dos outros, estarmos em redes de relações, aonde esse observador compassivo ele possa sentir-se apoiado para poder se expandir. Então eu trouxe alguns exemplos assim de lugares aonde eu tenho experimentado esse estar no coletivo e cultivar o observador compassivo. Então, quando o NEINFA, aí na comunidade do Coque, na favela do Coque, é uma instituição que tem mais de 38 anos, que a gente vem desenvolvendo trabalhos com crianças, adolescentes, adultos, nessa perspectiva de que estarmos juntos é uma estratégia de cuidarmos e de enfrentarmos as adversidades e de superarmos os desafios
como seres humanos. Então, o NEINFA oferece um lugar a partir dessa irmandade, a partir dessa rede de relações movida por Francisco de Assis, que acolhe perspectivas espirituais diversas, perspectivas sociais diversas, de modo a aprendermos de que estarmos juntos é uma estratégia de bem viver, é uma estratégia de estarmos cada vez mais cultivando lugares seguros, cultivando lugares onde o amor é possível. Essa aí é a nossa foto de Páscoa agora, uma parte do grupo das crianças menores aí, né, compartilhando a experiência de Páscoa, de estar celebrando, de estar na vida, de estar distribuindo pão para as pessoas da comunidade, de estarmos celebrando a vida, de estarmos juntos, de existirmos como humano, como seres assim, que têm muita potência de vida. Então, encontrarmos lugares onde a gente possa cultivar as amizades, onde a gente possa cultivar valores, onde a gente possa cultivar o que tem de melhor de nós. O que tem de melhor de nós possa surgir nesse olhar que olha para o mundo e vê possibilidades de crescimento, de transformação. Outro lugar são os encontros. E aí a gente vai ter agora em outubro o Congresso Internacional de Psicologia Transpessoal, que vai acontecer em Natal, e aonde a gente vai estar junto, acendendo essa chama interior, movendo forças para cuidarmos de nós mesmos, cuidarmos dos outros e cuidarmos do mundo. Então, também é um exercício que nós temos feito enquanto coletivo, de juntarmos os transpessoais, de juntarmos os seres que sonham com mundos e que sonham possibilidades de vida, para estarmos juntos pensando, celebrando, conversando, trocando experiências. Então, vai ser agora em outubro, é só vocês buscarem informações. Outro ponto de cuidado, de lugares que cultiva esse observador compassivo, veja, é a própria Unipaz que nos convidou aqui. Então, a Unipaz tem uma rede e nessa rede eles oferecem essas possibilidades de cuidado. A gente inventa nome, porque a gente gosta de inventar nomes e nomes são maravilhosos. Nós, como seres humanos, nós narramos, nós precisamos criar histórias para sustentar os céus. Então, a Unipaz, veja, ela vai criando diversos cursos, diversas atividades que, em última instância, buscam sustentar esse lugar de paz, esse lugar de que é possível construirmos um mundo, né, a partir de relações mais cuidadosas, mais amorosas para conosco, para com os outros e para com o próprio mundo. E a Unipaz também de São Paulo, que tem albergado e tem nos acolhido ao longo também desses anos, onde a gente vem também pensando a psicologia transpessoal. Eles oferecem cursos, oferecem trabalhos de cuidado que abrem possibilidades de nós encontrarmos tribos que ressoem e que cultive, faça a gente entrar em contato mais com essas dimensões de, de cuidado. Então, foram essas experiências que eu pensei de compartilhar com vocês, né? E aí eu me abro agora para a gente conversar mais. Que ótimo.
Aurélio, muito interessante, muito provocadora, muito instigante essa sua fala e muito pertinente para esse momento que a gente está vivendo. É, então, eu deixo aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, levante a mãozinha, que aí a gente vai abrindo aqui para fazer já ao vivo. Tá bem? Vanessa. Liga, Pacífico. Oi, gente, boa noite. Professor, muito bom revê-lo. Enquanto você foi falando, várias coisas foram acendendo assim dentro de mim em relação a cultivar esses grupos, né? Eu tenho um grupo de práticas evolutivas há 3 anos já, e foi um grupo que ele até começou bastante grande em São Paulo, agora ele é só online, né? E ele está um pouco menor agora. E eu tenho escutado de alguns mestres, né, que eu ouço, que nem o Trigueirinho, por exemplo, que ele fala de se formar uma tríade. E a partir dessa tríade, a gente consolidando um grupo, né? Espiritualmente falando, de uma intenção. Mas eu, num processo muito pessoal, tenho sentido dificuldade em acessar meus professores, meus mestres, em várias situações. Talvez por conta do online, de cada um estar no estado. Mas, por exemplo, quando você fala do PR vai ser acessível, você conseguir uma carta amorosa e tudo mais, isso não tem acontecido comigo, né? Eu estou num projeto de pesquisa. Eu gostaria muito de ir para o Congresso, de Psicologia Transpessoal, manifestei isso, mas não achei que que é acessível financeiramente. Acho que até alguns colegas compactou dessa ideia. Financeiramente, para nós, não ficou acessível. A gente que está em outros estados, né? Eu estou em Minas Gerais, meus colegas estão em São Paulo. E essa dificuldade mesmo de ter uma acessibilidade maior aos professores do transpessoal, isso é um relato muito pessoal, para conseguir projetos. Então, eu fiquei muito animada com o meu projeto. Eu entrevistei 14 pessoas. Eu falei, vai dar certo, eu vou chegar lá em outubro, vou apresentar. Mas me vi assim, perdida nas minhas orientações, né? Não consegui uma orientação efetiva até agora. Então, quando a gente fala de amorosidade, de grupos e tudo mais, eu percebo que ainda é uma intenção, pelo menos aqui no meu estado. Ontem eu fui até um grupo de filosofia da Nova Acrópole, que eles estão tentando entrar na minha cidade. Tinham 20 pessoas, então você vê que o desejo de grupo é bastante, você vê que é grande, você vê que as pessoas elas querem acessar os professores que são detentores do conhecimento, mas eu não sei ainda se é uma realidade, sabe? Então, quando você fala, você toca muito meu coração. Todas as aulas suas que eu assisto, tudo que você traz para mim, parece que você fala para mim, tá escrito na pedra, ressoa com minha alma. Mas eu não sei se eu tô no caminho certo, sabe? Porque eu sinto que eu vou e tem uma porta fechada, eu vou em outra porta, não vai, eu vou, não vai, entendeu? Então, eu não sei qual que é a sua visão sobre isso, assim, se tem algum conselho até mais efetivo para a formação desses grupos e para permanecer na transpessoal, porque eu não gostaria de sair da transpessoal, eu gostaria de continuar. Para mim é um pouco do meu caminho, mas sinceramente eu não sei como seguir assim. É, eu tô há 38 anos, assim, bem focalmente só no NEIFA, batendo essa porta, porque esse desafio seu é o desafio de todos que estão, assim, nesse momento nas beiradas do mundo, né? Nós estamos, assim, num grande momento também de crises econômicas, de crises sociais, de crises de tempo. Então, uma das coisas que eu aprendi no NEINFA foi a não desistir. Então, esse observador compassivo, essa dimensão sábia dentro de mim, me leva a não desistir. Eu vou me reinventar, vou abrir possibilidades, vou criar estratégias para sustentar aquilo, veja, que faz sentido para mim. Então, fechou uma porta, vão se abrir outras. Vão se abrir outras. Veja, eu cultivo o que na transpessoal a gente chama assim, num pensamento transnóico. Um pensamento transnóico é assim, o universo inteiro está conspirando para que eu me realize, para com que eu expanda minha consciência.
Então, essa rede de obstáculos, eu vou também enfrentando-as. Eu vou também dizendo, porque essa é uma realidade. Essa foi uma das minhas críticas nesse congresso de transpessoal. Eu estou na parte da comissão científica. Veja, essa foi uma das minhas primeiras críticas. Eu acredito que esses valores, eles assim, eles são difíceis para esse momento que nós estamos atravessando enquanto coletividade. E aí, para isso, tem se criado estratégias. Né? Também quem está à frente desses processos tem criado estratégias. Eu tenho acompanhado estratégias, eu também tenho sugerido estratégias. O pessoal da Unipaz está movendo estratégias. Nós estamos movendo também estratégias com nossos alunos, com as pessoas que estão com mais dificuldade. Nós temos encontrado assim essas redes de estratégia para que as pessoas não sejam excluídas e que ao mesmo tempo a gente consiga realizar o congresso, né? Porque quando a gente pensa num congresso desse, a gente também pensa nos inúmeros desafios, mas assim temos uma consciência de enfrentamento dessas adversidades. A Associação Brasileira de Pesquisa e Ensino em Psicologia Transpessoal, ela, ela é categoricamente assim, se coloca numa posição de sermos mais inclusivo possível do ponto de vista econômico e temos debatido e enfrentado esses desafios. Mas, veja, as insistências, os desafios são imensos. Não brinque, não imagine assim que aqui a gente está falando de uma abertura, mas tem desafios nessa materialidade. Porque, infelizmente, ainda estamos numa lógica de espiritualidade que é uma lógica de espiritualidade que ainda está muito movida dentro de uma lógica muito materialista. A gente está atravessado por um materialismo espiritual. A próprias espiritualidades, elas também têm suas crises nessa dimensão de materialismo espiritual. Daí a importância de cultivarmos redes de apoio. Esse tem sido uma estratégia que nós estamos mobilizando nessas redes de apoio. De vermos como é que a gente pode trabalhar mais coletivamente. Esse tem sido assim, não desistir. Então, veja, com 22 anos eu escrevo para o Pierre, mas, veja, com mais à frente eu encontro o Pierre e o Pierre está dando coice. Também tem suas sombras. Então, a gente faz parte dos processos de luz e sombra. A gente também precisa desidealizar os nossos professores como se eles fossem só luz. Então, também tive momentos de sombra com o Pierre, momentos de sombra com o Léo, mas a diferença desses professores é a importância de perseverar, de manter no caminho, de criar estratégias, de dialogar em grupos, de persistir, né? A gente precisa persistir, persistir. E isso é uma coisa assim, eu não desisto. Eu vou continuadamente mantendo essa energia de que vai abrir. Aquilo que tiver ancorado no amor e na verdade vai fluir. Pode não ser do jeito que eu quero, mas que vai fluir, vai. Então é assim que eu penso, Vanessa. Então, não desista. Apenas insista, insista e insista. E ótimo, Porque Maurino. o coração é bom. Vanessa, O coração é bom. a gente pode dar um testemunho aqui para você, também da Unipaz Pernambuco e da Nelma aí, da Unipaz São Paulo. E nós já passamos assim momentos maravilhosos, sabe, de grande receptividade, grandes eventos. E depois da pandemia, a gente está vivendo
um desafio imenso de manter a chama, né? Que PR trouxe, que é realmente a trazer esse crescimento pessoal através de uma visão de paz integrada e ampla. E realmente não é fácil. E é como ele falou, eu acho que a gente tem que acreditar, primeiro, é uma coisa muito pessoal, e realmente um grupo que a gente tem aqui na Unipaz Pernambuco dá esse respaldo. É um grupo que já vem desde do ano 2000 e que a gente tem grandes desafios, sabe? E não está fácil. Aí fora, é isso que a Aurina colocou, está muito difícil, que precisa da gente, sabe? A gente sabe que precisa. É, e essa força pessoal, ela é fundamental para que eu, quando eu vejo esse observador compassivo, eu olho para mim, Aurina, e digo assim, quanta coisa, quanta sombra eu tenho ainda que vencer, sabe, para mim? Quer dizer, dá respaldo e base para eu continuar, senão eu já tinha desistido, sabe? Então, faça, realmente, vá em frente, não desista, não. Alguém perguntou aqui sobre o NEINFA, a Cecília. É, o NEINFA é uma instituição que é uma organização civil que surgiu na comunidade do Coque há mais de 38 anos atrás. O NEINFA surge ligada aos movimentos espírita, ao movimento espírita. Depois o NEINFA faz uma mudança e se torna educacional e aí congrega várias tradições. Então, e centra sua força nesses processos de educação. O NEINFA tem uma longa tradição, uma longa experiência com educação. Então, a gente forma crianças, jovens, né, em formações longas, né, educadores holísticos, educadores guerreiros, né, que têm formações que entra na barriga da mãe, entra lá bebezinhos e ficam até terceira idade, né, nesses grupos de aprendizagem, de transformação. Então, no NEINFA, a gente tem atendimento psicológico, a gente oferece atendimento psicológico, a gente oferece formações em psicologia transpessoal, ora ligadas à Universidade Federal, ora outras universidades, outras faculdades aqui de Recife buscam estágios no NEINFA. Então, a psicologia transpessoal ela vem no NEINFA se desenvolvendo. E o que a gente tem escrevido aí para o Conselho de Psicologia, para as revistas, tem por base as experiências que são realizadas no NEINFA. Então, é uma organização voltada para os cuidados da criança, do adolescente e das mulheres da periferia do Coque. O Coque é para quem é de fora, é uma das favelas aqui mais antigas do Recife e que tem um longo histórico de violência, um longo histórico de vulnerabilidades e também de potência de vida, porque também quando a gente lembra as favelas, a gente lembra as favelas como lugares também de transformação, de crescimento. Alguém gostaria mais de fazer alguma pergunta ao Aurino, por favor? Eu não sei colocar a mãozinha aqui, queria colocar a mão, mas não Pode, encontrei. pode falar o nome e dizer, Nana. Eu sou a Nana, sou daqui de Recife, e eu não queria exatamente fazer uma pergunta, eu queria, já que está no final, queria fazer uma colocação que me veio à mente aí com a colocação da Vanessa aí,
a resposta do professor Aurino, é um pensamento de Tagore, foi o primeiro prêmio Nobel de Literatura da Índia, e ele tem um poema muito bonito que chama-se Irresistível Apelo, que é um poema místico direcionado ao divino, e um verso diz assim: a tempestade procura a paz quando flagela a paz com a sua violência. E eu acho que esse verso pode trazer um monte de reflexões aí para nós, desses enfrentamentos todos aí que cada um está vivendo as suas particularidades. E que é bem isso mesmo, essa tempestade vem flagelar a nossa paz, mas que nós temos que ter essa consciência que ela está buscando essa paz, mesmo que flagele essa paz com a sua violência. Se a gente mantém isso e mantém firme o propósito da insistência, da boa insistência, né, para conseguir ultrapassar os obstáculos e chegar onde quisermos, de repente é um bom pensamento para a gente ter em mente, manter ele em mente. A tempestade procura a paz quando flagela a paz com a sua violência. Só isso, gente. Gratidão. Ótima, boa reflexão. Eu só queria contribuir também que, ouvindo a Vanessa, né, estava pensando, realmente tem muitas coisas que a gente tem que pagar e a gente não fica acessível para a gente, mas tem muita coisa que é disponibilizado. Então, assim, nós temos que cuidar da nossa manutenção. A gente tem conta para pagar, a gente tem todos esses desafios que nos atravessam. Mas nós podemos, cada um de nós, fornecer instantes de sabedoria, de troca, de reflexão. Eu tenho uma experiência com a dança circular, né? Na dança circular, os eventos são pagos, são caros, mas todos nós das danças circulares, a gente disponibiliza um domingo, um sábado, uma tarde da semana para dançar em praças, e vai muita gente. E nós não falamos nada de transpessoal, mas o encontro é transpessoal, porque todos se dão mão e dançam juntos e conseguem conquistar coisas juntos e riem, e naquele momento, por 2 horas, aquela energia se eleva, né? Então, assim, sempre que nós, cada um de nós aqui, que estamos presentes, pudéssemos oferecer um pouco do nosso tempo, toda semana, um pouco por mês, já possibilitaria esses encontros transpessoais, sabe? Não é fácil, mas cada um de nós também pode semear esses encontros, né? Era isso. Obrigada. Ótimo, olha. Os professores na atualidade somos todos nós. Os mestres da atualidade somos todos nós. Se nós ficarmos esperando algum mestre diferenciado para nos dar essas bênçãos, para eu poder fazer o que é possível fazer, nós não vamos sair dessa crise. A crise e a resolução da crise é também nós reconhecermos esse observador compassivo que há em nós e nós podemos fazer e contribuir naquilo que for possível. Então, a experiência do NEINFA, veja, é apenas uma experiência de um exercício do que nós estamos, enquanto coletivo, operando para ninguém soltar o coração de ninguém. Então, a lógica é essa: ninguém solta o coração de ninguém e nós vamos criando essas redes. Mas nós saímos dessa ótica de que é preciso, assim, algo especial, algo muito superior, para entendermos, veja, que todos nós, todos sem exceção, podemos colaborar nessa teia de transformação e mudança. Um vai segurando o outro e vai ampliando. Mas esse desafio na relação com a materialidade, esse é um desafio que nós vamos precisar atravessar, porque essa tem sido uma das grandes sombras da espiritualidade
é esse enfrentamento. Como que a gente disponibiliza, como a gente abre para o máximo possível de pessoas. Então, uma lógica capitalista, uma lógica materialista selvagem, ela é contrária, ela é oposta de uma perspectiva compassiva e amorosa. É possível a gente abrir mais e mais. Ju Brainer levantou a mão, agora eu não estou vendo mais. A Cecília fala que Ju, temos pode um falar, grupo Ju. gratuito de, no espaço de diálogo e reparação de conflitos na UFPE, né, com trabalhos de constelações sistêmicas. Então, isso, veja, são redes pequenas de sonhadores. Nós somos sonhadores, gente. A gente está sendo sonhado nesse momento por um sonho que é um pesadelo de destruição e morte. Então, nós precisamos de outros sonhadores que vão sonhar essas possibilidades de amorosidade, de cuidado, de humanidade, de sensibilidade. Isso precisa de outros sonhos possíveis. Ótimo. A gente tem Ju Brainer, que levantou, e depois tem Santos. Pode falar, Ju. Boa noite, é, Aurino, tudo bom? Eu queria que tu contasse um pouco dessa. Tá me ouvindo, né? Dá para ouvir? Sim, Tudo Tá. bem? sim. Que você contasse um pouco de como foi que a transpessoal chegou no NEINFA, porque teve como você falou, o espiritismo, depois teve uma relação com o budismo. Chega junto, como foi que isso foi sendo inserido, né, nas práticas é, de, de cuidado do NEINFA? É, quando a gente estava já no estágio de psicologia, né, na Fafiri, então a gente tinha começado a ter o contato com a psicologia transpessoal. Aí logo que a gente se formou, 90 e pouco, bem no início dos anos 90, aí a gente já é, foi levando mais intensamente a psicologia transpessoal, porque as favelas são transpessoais, gente. Se tem um lugar que é transpessoal, são as favelas, porque quem consegue expandir-se e viver os desafios de uma periferia, de uma favela, é transpessoal, já rompeu com lógicas é, dessa humanidade. Então, logo nesse pós-estágio, a gente já participava das experiências da comunidade e dizia, isso daqui é transpessoal, isso daqui é transpessoal. A lavadora de roupa, que era assim, quem me ensinou a trabalhar com grupo, né? Foi a mãe de Valda, Dona Lenira. Veja, ela conseguia fazer uma reunião com 200 pessoas. Eu nunca consegui fazer uma reunião de 200 pessoas e fazer 200 pessoas prestarem atenção. Ela conseguia fazer isso, né? Então, era um ser transpessoal, um ser que articulava grupo, uma senhora que lavava roupa, assim, uma potência de vida, um ser de vida, de profunda amorosidade. Então, essas pessoas foram compartilhando, a gente compartilhava da psicologia e elas compartilhavam da vida delas. A gente levava as teorias e elas nos lembravam que essas teorias todas têm prática, todas têm vida, todas estão ancoradas na vida. Então foram essas mulheres aí da periferia que foram nos humanizando, que foram nos ensinando a amar, nos ensinando a estar junto. Isso foi logo no iniciozinho dos estágios que elas foram tão importantes ou mais importantes do que os meus professores. Então, Léo Matos, Roger Huger, Groff, Dona Lenira está no ápice assim das minhas formações de psicologia, de grupo, de trabalho comunitário. Ela foi minha professora primeira. Então é isso.
A mãe de Valda é a A Aurina, que mãe eu de cortou Valda. aqui. A mãe de A mãe de Valda. Valda, Dona Lenira. Ok, E outras mulheres, assim, que são grandes seres, assim, encarnados na periferia. A periferia é cheia de bodhisattvas, é cheia de Budas vivas, de seres, assim, de muita misericórdia. ótimo. Santos, pode falar. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Oi? É, Aurina, eu gostaria de te fazer uma pergunta sobre empatia, porque eu tenho escutado alguns mestres comentando de que o mundo precisa muito de empatia, né? E, sobretudo, a gente promover experiências de empatia com as crianças. E aí eu ficava me questionando, assim, como vivenciar essas experiências com crianças, né? Sobretudo com crianças, num contexto, assim, de violência, de negligência, de vulnerabilidade, mesmo tendo essa consciência de que elas têm essa potência, sabe? De vida e tal. E aí você traz essa luz, aí você traz esse, né, me faz ter essa esperança assim muito muito profunda de que o observador compassivo ele pode criar esses espaços internos, né, onde a empatia ela ainda pode respirar, mesmo sob ameaça. Eu acho que eu entendi um pouco isso assim. Então, Isso. você poderia falar um pouco mais assim de como a gente pode relacionar assim, a empatia com esse observador compassivo nesse contexto assim de vulnerabilidade, negligência e tal, né, violência. Veja, Essa é a minha pergunta. esse observador compassivo, ele não desiste do lugar de amor. Ele não desiste do lugar de cuidado. Veja, ao longo do processo, ele vai aprendendo, né, a sentir, a pensar, a cuidar, a reconhecer limites, a reconhecer possibilidades, mas o fundamental é que ele não desiste dessa dimensão de reconhecer no outro uma potencialidade. Possa ser que não seja eu que vá trabalhar com aquela criança naquele momento, mas aquela criança tem uma potência, tem uma vida que está ali. Então, ao longo do tempo, a gente tem, assim, a gente criou pela Universidade Federal alguns projetos de desenvolver atenção com crianças. Então, o cultivo da atenção com crianças. Então, isso tem um livro com vários exercícios voltados para as crianças, para cuidar das crianças, para criar processos lúdicos que ajudem as crianças a poderem cultivar formas de cuidado. Então, a gente percebe que as crianças são sensíveis a isso. Atualmente, eu estou com uma aluna de doutorado, ela foi aluna minha de mestrado e agora está no doutorado, investigando as crianças de periferia. Ela aposta que as crianças periféricas, as crianças negras, as crianças indígenas, as crianças faveladas, elas podem nos ensinar estratégias outras de amar, estratégias outras de cuidar. Então, ela está saindo de perguntar, ao invés de perguntar aos adultos o que é que os adultos pensam e devem fazer para as crianças, ela pergunta às crianças o que é possível as crianças fazerem, o que é preciso as crianças cultivarem. Então, o observador compassivo é essa dimensão que respira, reconhece as sombras, reconhece as personas, reconhece os limites, mas insiste, insiste
em manter e criar um campo de maior amorosidade. Veja, como ser humano, eu desejo ser feliz, como o Dalai Lama diz, eu desejo ser feliz e não sofrer. Então eu também posso olhar para os outros e ver que eles querem ser felizes e não querem sofrer. Então, que estratégias eu posso criar, eu posso oferecer para esses processos? Então, eu estou aqui com o André Marinho, que tem ilustrado os nossos livros e tem ilustrado, inclusive, esses trabalhos assim que eu apresentei, as imagens que eu apresento aqui hoje, foi o André Marinho. Veja, é alguém que trabalha com design, que oferece a sua habilidade de criar imagens que cuide do coração do outro. Então a pessoa vai criar e vai oferecer a partir daquilo que a pessoa tem. Você não precisa inventar, eu vou precisar me tornar um mestre, eu vou precisar me tornar outra coisa, não. O que é que você tem que pode oferecer? E aí você oferece aquilo com amorosidade, com o coração. Então você não precisa, veja, André Marinho não precisou se tornar um, um mestre espiritual, tal, tal. Não, a imagem dele cura. Quando você observa aquela pessoa se abraçando com amor e amizade, você pode ter certeza que aquilo lhe afeta. Aquilo tem uma mensagem, aquilo tem uma energia. Por quê? Ele foi empático com o outro. Ele conseguiu acessar o que é que pode ajudar a curar as outras pessoas, a elas terem mais amor para si mesmo. Então, esse é o movimento. E que a gente não desiste. Nós não desistimos. Nós vamos continuar insistindo de criar lugares seguros para as nossas crianças. Quem mais gostaria de participar? A Dorinha está levantando a mão. Dorinha, a palavra é sua. Está com o microfone fechado. Tá sem som. Então, eu já tinha ouvido muito falar de você dentro da Unipaz, né? E outras pessoas, né? Foi uma grande alegria, né? Poder assisti-lo e poder aprender, né? Com essa fala. E aí eu fico pensando que, assim, eu já sou de algum tempo, participo, né? Da Unipaz, e eu fico... Teve um projeto que a gente fez de ação social e tinha a participação da Unipaz e do INFA, né, no trabalho. E agora a Isso. gente pensa em fazer novas iniciativas ligadas à educação e à participação com as comunidades. E aí eu lhe pergunto, como você vê uma possibilidade, uma parceria, uma ligação da Unipaz o seu trabalho lá na favela do Povo. Veja, o NEINFA, eu já estou no lugar de dar bênção, né? A vantagem de envelhecer não é essa, porque a gente vai abençoando. Então, o NEINFA hoje já é gerido pela a geração que foram alunos meus. Então, os que foram alunos meus lá no COC, hoje estão à frente do NEINFA. Então, essas pessoas hoje, com certeza, têm total abertura. O Durão tem ido lá, vez por outra, conversar com o pessoal, nessa perspectiva de criar espaços para diálogo e cuidado. A gente tinha começado um movimento, aí veio a pandemia, nos reorientou para outros caminhos,
Então, há essa possibilidade, sim. O NEINFA tem, assim, esse fluxo de cuidado. Veja, o grande desafio é porque nós mais velhos, eu estou me incluindo nessa relação, você, Durão, assim, nós mais velhos, nós estamos no movimento também de aprendizagens, né? O que é que a gente pode aprender? Veja, hoje minha energia é assim, toda voltada assim. O que é que eu posso aprender com esse pessoal mais jovem, com esse pessoal que está vindo, para a gente criar formas de abertura de cuidados mais intensificados? Esse é um desafio para a gente, porque veja, vendo a forma de operar da Unipaz, a forma de operar da minha geração do NEINFA, veja, é todos de professores, assim, bem organizados, metódicos, tudo. E nós estamos no movimento, assim, desses jovens, dessas crianças, que é outra vibe, é outra linguagem, é outra energia, é outra forma de estar no mundo que tem sido, assim, uma grande aprendizagem para nós. Mas com certeza o NEINFA tem essa disponibilidade e esse desejo de fazer essas parcerias, essas partilhas. Hoje eu estou mais voltado para a criação do espaço no campo. Veja, o NEINFA está no coque ali, no centro do furacão ali do Recife, né? Tá assim num caldeirão ali, Boa Viagem, Boa Vista, Afogados. Então nós estamos no centro de um caldeirão de energia. E o que a gente tem percebido assim é que as crianças têm pouco contato com o verde, com espaços mais abertos. Então, no pós-pandemia, a gente vem já há 3 anos montando um espaço chamado Shambhala, que é um espaço para acolher as crianças, onde elas vêm fazer retiro, onde elas vêm colher acerola, onde elas vêm nada fazer, só ter um banho de verde, um banho de estar com animais, de estar no verde, de estar assim esperançando que as árvores que elas plantem, que o reflorestamento também refloreste as nossas mentes, né? Porque nós somos de uma geração, Pierre e os alunos todos, veja, numa lógica de cidadania, né? Vamos criar cidadania, cidadania. Veja, nós estamos num momento assim de florestania. Estamos num momento de florestania, de plantar outros modos de ver o mundo, de ver a natureza, de investir na vida. Então, as minhas energias, até a minha desencarnação, as minhas energias têm sido voltadas para investir nesses processos de florestania. Eu estou cada vez mais indígena, cada vez mais catimbozeiro e menos cientista da Universidade de Lyon, menos isso e mais assim, mais tentando aprender mais com os pobres, com as pessoas, e são os que vão oferecer estratégias para a gente resistir a esse momento de crise, né? Se tem alguém que enfrentou há mais de 500 anos, vem enfrentando crise, são os povos originários, povos indígenas. Então a gente tem aprendido com eles e aí compartilhar isso com as crianças. Esse tem sido o nosso desafio. Então essas parcerias estão abertas. É Eu acho importante. que é esse desafio que você fala, né, em relação principalmente aos mais jovens, né? Que a gente sente essa necessidade dentro da Unipaz dessa renovação, né? Isso. E aí essa coisa de observador compassivo é muito importante porque a gente precisa exatamente, né, como essa imagem que você falou de ouvir, de ver a criança, de ver a solução que eles trazem, porque provavelmente são melhores do que as nossas, porque eles estão no tempo, né?
Isso. nesse momento. Então, eles teriam muito mais argumentos, talvez, né? Inspirações, né? Para fiar o próprio futuro, né? O caminho deles a seguir. Então, acho que muito oportuno, né? Essas observações e essa sua fala. Obrigada. Ótimo, Nada. Dorinha. Grato, Aurino. Vamos então para a última pergunta. Eu não estou ouvindo o seu nome. Está no iPhone. Você pode dizer seu nome para fazer a Sou pergunta. Heloísa, boa noite. Heloísa, É bem-vinda. um prazer estar aqui. Na verdade, não é uma pergunta, eu acho que mais uma colocação que eu tive vontade de colocar aqui, ainda nessa linha do que a Vanessa comentou conosco e que o professor Aurino tão lindamente expôs. Eu acho que quando a gente começa nesse movimento, a vida apresenta formas ou lugares em que a gente possa aportar aquilo que a gente está aprendendo. Então, muito mais, às vezes, porque às vezes a gente entra dentro dessa racionalidade de que a gente precisa estar num movimento de perfeito conhecimento, né? Ah, eu tenho que fazer todas as formações, ter tudo aquilo que, né, Aurino sempre fala, né? Quando ele chegou lá na França, ele então percebeu que talvez não fosse tudo aquilo que ele gostaria. Mas é mais no sentido de a gente sair um pouco dessa racionalidade, de achar que a gente precisa consumir todos os livros, fazer todos os cursos e passar para o lugar de que eu me coloco à disposição de servir o todo a partir daquilo que eu tenho recebido, né? Então, eu sou aluna da Unipaz na formação de psicologia transpessoal e eu me beneficio muito disso, mas eu penso sempre, hoje eu sou terapeuta, mas também tenho um trabalho CLT, eu sempre me pergunto onde eu posso aportar aquilo que eu estou aprendendo e aí, principalmente nos lugares onde normalmente não se chega esses conhecimentos, né? Esse conhecimento do sentir, esse conhecimento do cuidado, da amorosidade. Então, eu acho que é mais um processo em que a gente se coloca à disposição, porque é através de nós, né? A gente primeiro é cuidado e uma vez que a gente se permite esse cuidado, a gente também se permite que algo haja através de nós, né? Então acho que era só isso mesmo, esse ponto da gente se colocar como instrumento que no final das contas é o que a gente vai ser mesmo, né? Obrigada por esse encontro hoje. Ótimo, Heloísa. Bem, gente, seguindo, alguém, eu acho, que não tem mais ninguém ainda que queira fazer alguma pergunta ao Aurino. Bem, eu quero dizer, só complementando, Aurino, que você colocou na pergunta de Dorinha, que nós temos sim um projeto para fazer uma parceria com o NEINFA para o próximo ano. Mas vai iniciar ainda esse ano uma formação aqui em Recife de facilitadores do Avipaz. E quem quiser trabalhar junto com o NEINFA e num projeto que a prefeitura já tem uma lei de implantação de cultura de paz em todas as secretarias, escolhemos a Secretaria de Educação, onde vamos passar essa informação do que é a, o seminário do A Arte de Viver em Paz, para que os professores, o corpo docente inclua no seu modo de ensinar essas visões integrais de paz integral do ser para as crianças. Então, resumindo, vai ser primeiro uma formação para quem quiser, pode entrar em contato conosco, de facilitadores, e são 5 seminários somente, a pessoa vai se habilitar. Depois vamos construir juntos, inclusive com o NEINFA, um projeto que seria passado para os professores de uma escola do COC, que vai ser escolhida com base em um critério que facilite o trabalho, que uma diretora esteja afim, um corpo docente que esteja afim, para ser passado e assim realmente dar autonomia para que essa unidade ela se desenvolva. E aí vai ter um processo de avaliação do início do trabalho com uma escola e com desempenho ao longo do tempo dessa escola em comparação com as outras, para que a Secretaria de Educação, num determinado momento, ela decida, olha, vale a pena ou não vale a pena.
Já existem programas dessa linha, feito no Espírito Santo, foi muito exitoso, e a gente espera que realmente isso seja transformador para cá. Bem, tem outras atividades nossas, da Unipaz, que desenvolve cotidianamente, né, meditações, retiros, eh, aplicações de Jiu-Jitsu, cursos, é uma prática, uma arte marcial, uma arte japonesa de cuidados, que é dado lá, e tem curso muito interessante. Vai ter curso agora com Marcos Freire de automassagem, quer dizer, tem uma série de atividades que quem estiver aqui em Recife e procurar que queira se interessar, pode entrar em contato conosco. Bem, eu quero agradecer imensamente, Aurino, a sua participação. É sempre uma alegria e um momento de grande aprendizado quando você está aqui conosco. E um grande abraço, e a Unipaz fica muito feliz de tê-lo aqui conosco, tá bom? Gratidão, gente. Gratidão a todos que estiveram aqui, a Adriana, a César, e aí o companheiro dela que estão nesse movimento do observador compassivo, né, André, e todos os amigos que tiveram aí, né? É importante fazer amizade conosco. Vale a pena, gente. A gente é gente legal. Só Estou vendo aí ele precisa aí, o cultivar isso. observador compassivo, Oswaldinho, meu grande amigo aí, da SESP, aí, Adriana. Valeu, gente. Ó, Abraço. Nelma, muito grato, um beijo no coração de todos vocês aí. E vamos ter daqui a 15 dias um novo encontro aqui conosco. Tá bom assim? Um Obrigada, abração. obrigada a todos. Muita paz. Até.